Tique-toque. Tique-toque. Certamente você sabe o que significa esse som. É o som do relógio. E o relógio, obviamente, marca o tempo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando as máquinas surgiram, o homem sonhou em ter mais tempo, já que ficaria livre de várias atividades. Só que não foi isso que aconteceu. Hoje, séculos depois, existe uma sociedade sem tempo. Aquela famosa estou na correria. Mas onde está o erro? O erro está em pensar que o tempo é mutável e em não aprender a usar o tempo com quem é o dono dele. No livro de Salmos, no Salmo 90, no verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eclesiastes capítulo 3 também nos fala sobre o tempo. Traz um dos grandes ensinamentos bíblicos quando o assunto é viver plenamente o tempo doado por Deus a nós e sobre como encontrar a sabedoria para usá-lo da maneira correta. Com sabedoria, entenderemos que não é o tempo que muda, e sim o uso que fazemos dele, o uso que fazemos desta bênção. A má percepção do tempo, ocasionada pelo mau uso dele, produz dificuldades nos relacionamentos, produz dificuldade no trabalho, traz problemas psicológicos e, obviamente, também espirituais. Sabe o que é curioso? Grande parte das pessoas é bastante ocupada, mas ainda assim se sentem como tendo o seu tempo desperdiçado, como uma vida sem propósito. O problema é termos um mundo de possibilidades, muita informação, muitas escolhas. Sem o firme propósito diário de usarmos bem as 24 horas que recebemos a cada despertar, estamos fadados ao fracasso e em todas as áreas da vida, principalmente a espiritual. A primeira a ser relegada em uma agenda que está sempre apertada e competindo com muitas outras atividades. O crescimento e o amadurecimento espiritual requerem mudança, mudança na rotina. E isso exige tempo para meditar. Isso exige tempo para orar, tempo para estudar a Bíblia, tempo para relacionar-se com o próximo e falar sobre Deus. Só que com a agenda lotada, com a agenda sempre apertada, deixamos essa parte que é essencial para depois. Temos a tendência de procrastinar algo que não pode ser procrastinado. Novo erro, porque ao cumprirmos o primeiro compromisso com Cristo, a outra parte da agenda fluirá muito melhor, conforme diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Muito da nossa falta de tempo está em deixar as portas abertas para os ladrões deles. É isso mesmo, existem os ladrões do tempo. Redes sociais, por exemplo, com certeza é um dos maiores ladrões. Para melhorarmos o uso do tempo, o primeiro passo é a reflexão. Em relação ao tempo, a Bíblia nos aconselha a direcionarmos o foco àquilo que é eterno. Permitam-me ler com vocês também o livro agora de 2 Coríntios capítulo 4, no verso 18. Aqui nós temos ainda mais uma orientação dada pelo apóstolo Paulo sobre como nós podemos utilizar melhor o nosso tempo. 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O mais importante é aquilo que é eterno. Porém, gastamos muito do nosso tempo com aquilo que é terreno, com aquilo que não é eterno. E aqui está uma grande e importante orientação da palavra de Deus para nós, principalmente em nossos dias. Principalmente em dias como estamos vivendo, onde que as pessoas não têm tempo. Certamente, se eu perguntar para você se você tem um tempo para fazer alguma outra atividade, fora aquelas que você já está acostumado a fazer, dificilmente você vai dizer: não, estou tranquilo, estou tranquila, eu posso fazer o que tiver que ser feito, eu tenho tempo. É tão raro encontrar uma pessoa com tempo como talvez encontrar uma pessoa que diga que tem dinheiro, não é verdade? Mas é interessante que dinheiro pode ser que realmente uma pessoa não tenha.
Saúde pode ser que realmente alguém não tenha saúde. Mas tempo, amigos, todos nós temos. Todos nós temos um ciclo de 24 horas. E são essas 24 horas que vão dizer quais são as nossas prioridades. Certamente você tem aí no seu celular, como eu tenho o meu aqui, aonde você consegue encontrar, quem sabe, um relatório sobre quanto tempo você gasta e com o que você gasta o seu celular. Se talvez você olhar lá nas suas redes sociais, você vai ficar impressionado ao ver quanto tempo às vezes nós gastamos com redes sociais. Ou com outras coisas que não têm a ver com Deus. Ah, mas talvez você trabalhe com isso. Tudo bem, eu também trabalho com as redes sociais, eu uso muito as redes sociais para o meu trabalho, para atender as pessoas. Mas e depois disso? Depois disso, amigos, muitas vezes ficamos ali, não vou dizer nem navegando, né? Ficamos boiando na internet, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. Boiando ali, para onde me levar? E não de uma maneira intencional. E isso, amigos, são vilões do tempo. Nós devemos remir o tempo, nós devemos cuidar do tempo. O tempo é uma bênção de Deus na minha e na sua vida. Agora, o grande perigo é não nos atentarmos quanto a isso. E acabamos ocupando o nosso tempo com coisas que são urgentes e deixamos de cuidar daquilo que é realmente importante e essencial na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, talvez você receba uma ligação, pode ser urgente, você atende a ligação, mas essa ligação te consome ali 20, 30 minutos, não sei quanto tempo. Mas talvez aquela ligação que era urgente não era tão urgente assim, não é? Às vezes, amigos, nós nos permitimos acontecer coisas na nossa vida e no nosso dia a dia que vai nos tomando tempo, e não somente o tempo, mas também as nossas energias. Vamos dormir tarde e quando acordamos outro dia pela manhã, já não tem vontade de ler a Bíblia, já não tem vontade de orar, já não tem vontade de buscar a Deus. E o motivo é simples, você está cansado ou você está cansada. Se você tivesse cuidado melhor do seu tempo no dia anterior, ou quem sabe nos dias anteriores, talvez hoje, por exemplo, que você está me ouvindo, você talvez poderia ter tido um tempo de maior qualidade com Deus. E o tempo, amigos, tem sido assim. Tem passado, ele não para, e se nós não nos organizarmos, conforme diz a palavra de Deus, usando o tempo da maneira adequada, a vida passa e nós perdemos muitas oportunidades de termos uma maior comunhão com Deus e aproveitarmos melhor o nosso tempo, não somente no aspecto espiritual, mas também nas outras demandas que nós temos no nosso dia a dia. Por isso eu quero incentivar a você a usar bem o seu tempo. Veja quem são os ladrões, entre aspas, do seu tempo. Como você tem usado ele. Faça ali, quem sabe, uma tabelinha ali. O que eu fiz hoje de 8 da manhã até 10 da manhã? De 10 até meio-dia, de meio-dia até as 2, e assim sucessivamente até o final do seu dia. Veja o quanto você conseguiu produzir. Qual foi o momento em que você produziu menos? O que você quer fazer para o outro dia, para os demais dias? E é claro, o mais importante, o que você fez na primeira hora do seu dia. Eu me lembro de uma vez, onde alguns anos atrás, nós tínhamos um material que chamava As 40 Madrugadas com Deus. Talvez alguns aí devem se lembrar deste material. E a proposta era que nós tivéssemos ali o primeiro momento com Deus. E eu me lembro que eu estava numa apresentação, onde estava sendo lançada uma jornada como essa, e aí a pessoa disse aí, falando ali sobre o lançamento do material, foi proposto, então, olha gente, então, qual vai ser a sua primeira hora com Deus? Aí um levantou a mão, 4 horas da manhã. Aí o outro, não, o meu vai ser 5 horas da manhã. Aí teve outro que falou assim, minha primeira hora com Deus, eu acordo e tal, 6 horas da manhã. Aí teve um que levantou a mão e disse assim, minha primeira hora com Deus é 4 horas da tarde. As pessoas disseram, mas como assim 4 horas da tarde? É porque ele era vigia, ele trabalhava a noite toda, chegava em casa, dormia e aí ele acordava esse horário. Não importa a hora que você vai acordar, o que importa é você não deixar as outras demandas da sua vida em primeiro lugar, ou seja, no lugar de Deus. A primeira hora do seu dia, seja a hora que você acordar, acorde com tempo hábil para você ter tempo com Deus, tempo de qualidade. Remindo o tempo, como diz aqui, as coisas são temporais, mas aquilo que é eterno merece o seu lugar de privilégio, merece estar em primeiro lugar.
E Deus, com certeza, precisa estar em primeiro lugar na minha vida e também na sua vida. O meu incentivo para você é que você possa realmente estabelecer essa prioridade. Aquele que é o dono do tempo, aquele que te deu um ciclo de 24 horas. E ele se preocupa tanto com o tempo que a Bíblia nós temos várias orientações a respeito do tempo. Temos até um mandamento que fala sobre o tempo, não é? Por isso, amigos, cuide do seu tempo. Tenha esse momento com Deus. Não deixe Deus em segundo lugar. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Esse é meu desejo, essa é a minha oração e eu quero orar com você para que a gente possa, de fato, fazer esse compromisso. Quer você fazer esse compromisso com Deus? De colocar em primeiro lugar na sua vida? Quem sabe de dedicar um pouco mais de tempo com Ele? Se esse é seu desejo, me acompanhe nessa oração e vamos nos consagrar mais uma vez ao Senhor, especialmente no nosso tempo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai, reconhecemos, ó Deus, que o Senhor nos deu uma grande bênção, que é o tempo. O Senhor nos deu um ciclo de 24 horas do nosso dia para podermos utilizá-lo da melhor maneira possível. E ao lermos a Tua Palavra, entendemos que existem coisas terrenas, existem coisas espirituais e eternas. E queremos colocar aquilo que é eterno em primeiro lugar da nossa vida. Portanto, ó Deus, que o Senhor seja o primeiro lugar da nossa vida, especialmente no que diz respeito ao nosso tempo. Que possamos dedicar o primeiro momento da nossa vida, do nosso tempo, orando, buscando ao Senhor, lendo a Tua Palavra e assim, ó Deus, buscando aquilo que é eterno. Toma cada um que está nos ouvindo neste momento e que ele e ela possam colocar o Senhor em primeiro lugar no seu tempo. É o que nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém.